Oi, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre o batismo, porque me parece que algumas pessoas ainda não entendeu o significado do batismo, né? Para que serve o batismo, né? Se o batismo perdoa pecado ou não perdoa pecado, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, bem rápido e bem simples, e você vai entender. Uma grande confusão que se faz é porque está escrito, né, em Atos dos Apóstolos, né? Atos 2:38, logo após, né, ter havido lá o derramamento do Espírito Santo, aí Pedro faz um discurso para as pessoas, né? E alguma dessas pessoas pergunta, né, o que eles deveriam fazer. Isso está em Atos 2:38, né? Então Pedro disse o seguinte: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados, tá? Ali ele não está dizendo que o batismo, entendeu? É que vai perdoar, mas é que o nome do Senhor Jesus Cristo e o sangue dele é que vai perdoar. Então ele usa a expressão: arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizado, entendeu? Em nome do Senhor Jesus, daí sim, daí para perdão dos pecados. Então é o nome do Senhor Jesus que vai perdoar os pecados. Mas então, por que a pessoa então tem que se batizar se não há o perdão de pecado no próprio batismo? Uma coisa muito simples, porque o batismo ele tem um significado. Esse significado vai ser mais fácil você encontrar no capítulo 6 de Romanos, a explicação correta, o porquê que você deve se batizar, e todo cristão que crê se batiza porque está ali. Eu vou ler para vocês entenderem, aí vocês vão entender, tá? A diferença entre o perdão e o batismo, tá? O porquê disso aí. Então Paulo, ele está corrigindo a igreja acerca de alguns assuntos, aí ele traz em 6, né, de Romanos, capítulo 6, versos 3. Então ele diz o seguinte: ou não sabeis vós que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, tá? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A explicação está bem simples, né? Você vai se batizar representando a semelhança da morte de Cristo. Nós somos batizados na semelhança da morte dele, sepultado com ele no batismo. Então ali você confessa aquilo que está dentro de você. Porque quando você crê pela fé, isso é dentro de você, tá? Aí você vai externar para fora aquilo que você creu. Então você creu que Jesus Cristo ressuscitou. Você creu que Jesus Cristo foi morto. E quando você crê que Jesus Cristo foi morto, nós se batizamos na semelhança da morte dele. E daí nós somos sepultados na água na semelhança da morte de Cristo. E como Deus ressuscitou ele, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Então você já creu. Essa é a simbologia do batismo. Sepultado com ele no batismo. Não é que o batismo em si perdoa pecado, mas ali você confessa que aquilo que está dentro de você, você vai externar para fora no batismo, tá? Dentro da comunidade que você está, ali o batismo simboliza aquilo ali que você creu. Então você é batizado na semelhança da morte de Cristo. Mas o perdão foi porque você creu no nome de Cristo. E isso é bem claro, né? Depois você vai ver em Coríntios, né? Se não falha a memória, em Coríntios, né? Então, está escrito da seguinte forma: olha só. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tá? Romanos 3, 24, 25, Coríntios 1, 30. Tá? Então, está bem claro. Quando você crê, esse é dentro de você. Tá? Por isso que nós cremos que o nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Não adianta você querer se batizar sem crer, você tem que crer. Tá? E esse crer é dentro de você. Por isso que diz o seguinte: Jesus, os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus
sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que é a redenção? A redenção é o perdão dos pecados quando você crê, e isso é dentro de você, tá? Então, isso fica assim. Só se recebem, nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, a justificação ela só se dá pela fé em Jesus Cristo, tá? Aí você é justificado. Quando você é justificado, daí se cumpre, né, o que está lá em Romanos 6:3, né? Que aí você vai, depois que você creu, você vai ser batizado. Aí você é batizado na semelhança da morte de Cristo, sepultado com ele pelo batismo. Tá entendendo? Então, separar o que é o batismo e a fé que você crê. Agora, se você crê, você se batiza. Se você não se batizar, tá entendendo? Então, também você deixa de cumprir um mandamento. Você não pode se salvar sem se batizar. Tá? E você se batizar sem crer também não vai te resolver. Você tem que crer primeiro e todo aquele que crê é batizado. Daí cumpre-se o que está escrito, por exemplo, em Marcos 16:15 em diante, que é o seguinte: aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiramente crê, depois ser batizado para testificar, dando o seu testemunho de que você creu que Jesus Cristo foi morto, foi sepultado e ressuscitou. Essa sua confissão é feita no batismo. E daí todos sabem que você externou para fora aquilo que está dentro de você. Entendeu? Então, separar. Não é que o batismo perdoa os pecados. Os pecados são perdoados no nome de Jesus Cristo, como está em Atos 2:38, né? Arrependei-vos dos vossos pecados e sejais batizados cada um de vós para perdão dos pecados, em nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo que te perdoa. O batismo externa dentro de você aquilo que você já creu. Tá bom, meus irmãos? Se tiver alguma dúvida, comente e deixe nos comentários que depois a gente responde, tá bom?